Olá, meus amigos, que alegria novamente. Nós estamos fazendo o primeiro Cash que Salva do ano de 2022 e eu estou super honrado aqui hoje, estou me sentindo muito feliz. A gente já estava fazendo algumas coisas aqui, já antecipando, preparando, né? Fazendo alguns treinos, né, doutora? Sim. Hoje eu estou recebendo aqui a visita da doutora Reislane Souza Miquelin. Ela é dermatologista. Ela tem o título pela Sociedade Brasileira de Dermatologista. Eu gosto muito de frisar isso, porque o médico ele demora no mínimo 9 anos para ser um especialista. Eu acho que daqui para frente nem tem mais isso, doutor. Acho que o mínimo agora é 10. Pelos últimos estudos que a gente viu, não tem mais nenhuma residência de 3 anos. Pelo que eu sei, eu acho que não. Mas no mínimo 9, vamos dizer, né? Então, a importância que é um profissional, um médico, demora aí 6 anos para se formar, depois mais X tempo para ser um especialista, e a doutora tem esse título. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas, né? Que é aquele, quando você procurar um especialista, tem um negocinho lá, tem o CRM, né, do médico, no nosso caso no estado de São Paulo é o CREMESP, e depois tem uma coisa que chama RQ, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, que a doutora tem porque ela é dermato. Fora disso, ela tem uma outra... ela acabou de concluir também agora, né, doutora? Sim. Que ela tem um título também de tricologista, que é uma especialista, ela, além de ela ser dermato, ela tem uma subespecialidade em cabelo, que é o tema de hoje. Então é o seguinte, ó, eu sei que vocês são mulheres, vão estar aí nos acompanhando e vão querer saber outras coisas, porque lógico que ela também faz os preenchimentos, ela faz toda essa parte de rosto, de harmonização facial, né, outros tratamentos também como o Scoop, né, doutora, aqui, mas não é o tema de hoje. O que eu estou combinando com a doutora? Eu vou lá no consultório dela ou ela volta aqui para a gente falar desses outros temas, porque são temas também importantes, né, e é o dia a dia da doutora. Mas hoje nós tiramos o foco para o cabelo. Né? E então, doutora, obrigado você ter vindo aqui na nossa casa, né? Você que é uma cliente nossa, que a gente tem o maior orgulho de ter você aqui na nossa base de médicos. Você que é uma médica muito bem formada, muito bem conceituada na nossa região, e a gente está muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço o convite. Falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Então, eu sou dermatologista. E minha paixão por cabelos, ela começou há alguns anos atrás. Sempre fui ligada, assim, à questão do cabelo. Eu acredito muito no que o cabelo, ele proporciona às pessoas, né? A autoestima. O cabelo, ele moldura o rosto das pessoas. Então, há um ano, né, mais ou menos, eu comecei a fazer uma especialização, uma pós-graduação pela Universidade de Mogi das Cruzes. Legal. Então, concluí no ano passado. Então, muitos estudos, muito conhecimento. Muitas novidades, né? Novidades. Mas tudo muito embasado, né, doutora? Muito embasamento científico, isso é uma coisa, né? sabe, doutora, que a gente precisa falar. Ela, como dermatologista, ela já poderia cuidar de cabelo, tá, gente? É importante você saber disso, que está dentro da especialidade em si. Sim. Mas fora isso, ela foi buscar mais conhecimento para esse segmento. Sim. Então, assim, a questão ainda mais agora com a pandemia, nos últimos 2 anos, eu sempre atendi muito paciente com cabelo. Os pacientes têm queixa de queda capilar normalmente, mas eu vi que isso se intensificou demais. E aí eu não queria somente tratar o cabelo, talvez como eu já fizesse antes, né, superficialmente. Eu queria entender um pouco mais, se aprofundar e vendo assim, o tanto que mexe com a autoestima das pessoas, trazer o melhor, né? Então, assim, eu sempre falo, eu me cobro muito, né? Talvez eu também cobre muito das pessoas. Mas, doutora, mas assim, mas é legal, porque o seu nível de exigência é aquilo que você quer para você e que você quer para quem está com você, ou seja, seu paciente, eu acredito que ele seja muito bem atendido, né, nesse sentido por você, né? E é o que a doutora estava falando, hoje uma consulta não demora menos que 40 minutos, né? Menos que 40 minutos. Então, hoje é uma regra na clínica, né? Quando os pacientes ligam para minha secretária, ela já vai né, fazer uma triagem para saber se o paciente tem queixa de cabelo ou não. Porque se ele vai para uma consulta de cabelo, aquele dia ele vai ser consultado pro cabelo. Eu não consigo fazer
a não ser que tenha um tempo maior, mas eu não consigo porque é uma consulta direcionada, é uma consulta minuciosa. Então, o meu paciente, ele chega hoje na clínica, ele já vai para uma sala de fotografia, ele vai ser fotografado, porque a gente vai fazer esse acompanhamento todas as vezes que ele vai na clínica. Depois ele vai para minha sala e a gente começa. Então, aí eu vou saber da vida dele, o que aconteceu no último um ano e meio, mais ou menos. Hoje a gente tem que entender que queda de cabelo não é só estar caindo o cabelo e você toma alguma coisa. Eu percebo que os pacientes, eles já chegam tomando alguma coisa, ou porque o amigo indicou, a amiga, a vizinha, a mãe, e às vezes chegam muito tarde para mim. Então, aquela paciente que ela já poderia estar retardando aquela queda de cabelo, aquela alopécia genética, ou outras doenças do couro cabeludo que são, assim, que eu falo assim, que são mais graves, que são mais importantes, como as alopécias cicatriciais, às vezes esse paciente está perdendo tempo, 5 anos, tratando, às vezes, de forma incorreta. Então aí a gente começa. Tá acontecendo, né, doutora? E assim, eu te fiz uma pergunta nos bastidores, a importância que o cabelo tem, né, para a mulher, né? Ela é tão importante como, por exemplo, uma cirurgia plástica no seio, quer dizer, uma coisa muito desejada, uma coisa que envolve autoestima, né? Então, eu gostaria que a doutora refrisasse, falasse novamente essa questão dessa parte que esse caminho, né? Ah, tá caindo meu cabelo. O que é feito, doutora, para chegar no diagnóstico? Que todo aquilo que a doutora a gente comentou lá no início. Porque assim, a paciente às vezes ela se incomoda com o corpo, com alguma coisa que aparentemente dela não tá ficando legal, mas ela usa truques, né? E ela consegue de repente minimizar, esconder, né? O cabelo não tem muito jeito, né? Porque o cabelo tá ali, ela tá se olhando no espelho todos os dias, ela tá vendo o que tá acontecendo. Então, o que acontece? Nessa consulta que eu vou ter com o paciente, eu falo que é mais um bate-papo, né? Porque ali eu acabo sabendo de tudo da vida dele, tanto a história dele, de tudo, de cirurgias, de medicamentos, o que ele trabalha, se ele passa por estresse, se ele teve um parto, se ele tem uma alteração da tireoide, se ele toma antidepressivo, se ele dorme bem, se não dorme. Eu falo que a gente tem que entender hoje as pessoas, o paciente como um todo. Se o seu intestino não funcionar bem, você não vai absorver aquele medicamento, aquela vitamina que talvez você esteja tomando. Se você não tem um couro cabeludo saudável, isso que eu friso tanto a importância do exame do couro cabeludo, da tricoscopia do couro cabeludo, por quê? Se você não tem um couro cabeludo saudável, você não vai conseguir absorver os tratamentos que são propostos. Então, assim, se ele toma outros medicamentos, se ele passa por estresse, não dorme bem, vive irritado, o intestino não funciona bem, alimentação desbalanceada, toma um monte de medicamento, às vezes, sem necessidade por conta própria. Às vezes, o simples fato de iniciar e parar o anticoncepcional, isso a gente já faz um eflúvio. Hoje, eu tenho hoje no consultório uma lista de antidepressivos e ansiolíticos, né, aumentou muito o uso agora na pandemia, e assim, para parar de usar? Jamais, mas eu preciso saber disso. Entendi. Esse medicamento vai fazer a pessoa ficar menos irritada, menos nervosa, dormir melhor, isso por si só melhora a queda de cabelo. Só que a gente tem que saber que a gente tem que olhar para esse paciente com um olhar diferente. Durante todo o tratamento dele, talvez o cabelo dele, por esse simples fato de ter iniciado um medicamento novo, vai cair mais do que as outras pessoas. Doutora, você estava comentando também que você tem lá no seu consultório uma coisa bem legal, que é a experiência, né? Onde através de uma microcâmera, né, você consegue... como é que é o nome desse... É um tricoscópio. Tricoscópio Explica digital. Como é que funciona isso, qual que é a experiência que esse paciente tem, depois a gente vai querer filmar isso lá, né? E Gabi, aí fica com você de mostrar Me empresta seu mouse. O mouse, tá. Então, hoje eu utilizo, a gente tem vários tricoscópios hoje no mercado. Eu já tenho um no meu consultório, que ele é acoplado ao meu computador, mas eu queria alguma coisa que fosse mais dinâmica, que eu pudesse... Gerar experiência para o paciente. Então, ele tem um tricoscópio digital,
que aí eu conecto ele no Wi-Fi e no iPad. O paciente, ele vai segurar esse iPad na mão. Enquanto ele tá na maca, lá na cadeira. Na maca, na cadeira. E aí eu vou passar ele no couro cabeludo. E ele vai vendo o que tá acontecendo. Tudo. E aí eu vou explicando tudo pra ele. Então assim, olha, aqui é a região frontal do seu couro cabeludo. Aqui os fios estão dessa forma. Eu gostaria que estivesse desse jeito. Num couro cabeludo normal, eu esperava que estivesse assim. O seu está assim. Ali eu vejo tudo. E dá pra ver tudo, né, doutor? Tudo. Se tem vasos no couro cabeludo, então assim, vasinhos de sangue, se estão maiores que o normal e a gente tem que suspeitar de algumas doenças, como lúpus, por exemplo, que as pessoas acham, né, que lúpus é só na pele ou sistêmico. Dermatite seborreica, então caspa, às vezes a gente tem uma descamação perifolicular e essa descamação, essa própria descamação do couro cabeludo, às vezes ela é suficiente para intensificar a queda de cabelo. Então assim, a questão do couro cabeludo saudável. Por ali eu consigo ver... E o paciente acompanhando. Acompanhando tudo. Que legal, hein? É muito bacana, assim, eles ficam muito felizes, né? Porque é um outro olhar. É uma experiência que eu gosto de proporcionar isso para o paciente. Examinei, fiz todo esse bate-papo. Como eu estava te falando, às vezes alteração da tireoide. O paciente já toma remédio para tireoide, sei lá, 10 anos. Sempre com queda de cabelo. Sempre, sempre, sempre. Vai parar o remédio da tireoide? Jamais. Mas ele tem que saber que, independente do que ele faça, tem estudos hoje na literatura que mostra que esse paciente ele vai ter um pouco mais de queda de cabelo do que a população geral. Se você não conversa com ele, explica isso e deixa tudo muito certo, ele fica tomando coisa sem necessidade. E não tomando o que vai dar o resultado para ele, que daí você vai saber o porquê tá daquele jeito e qual é o melhor tratamento para aquele caso, né? Suplementação em excesso, né? O paciente já chega tomando muitas coisas. A gente tem que entender também que, assim como a falta de vitaminas no organismo, que aí a gente vai conversar, você vai me falar... Hoje, a gente já tem um questionário, o paciente quando marca a consulta de cabelo comigo, ele já tem os passos para seguir em relação a lavar no dia anterior, em relação se ele vai vir com tintura ou não, o que ele vai fazer, os exames que ele vai me trazer. A gente não vai ficar pedindo exame sem necessidade. E a gente não vai tratar também suplementando sem necessidade. Então, a gente viu aqueles exames. Se eu acho que tem falta, se tem necessidade de pedir algum exame diferente, eu vou pedir direcionado com a sua queixa, né? Ótimo. História pregressa, familiar, né? Genética, né? Genética. As pessoas acham que é só os homens que herdam a calvície, que são calvos. Isso não tem nada a ver. Eu tenho um paciente hoje de 18 anos que estava fazendo, assim, tratamento pro couro cabeludo, que muitas vezes eu examino aquele couro cabeludo, uma menina de 18 anos, já tá ralo na frente, já tem uma calvície. Você vai tratar como? Não, eu peço os exames, pedi todos os exames, biópsia de couro cabeludo, eu faço muita biópsia. Então, legal, assim, doutora. São tirar 2 fragmentos de pele do couro cabeludo, a gente manda pro laboratório, porque... Aí a gente tem que, assim... Doutora, essa é a diferença, então, assim, de um dermatologista especialista em tricologia, né? Sim. Porque fica muito claro, né, que é uma sequência muito bem, assim, escalonada do que vai fazer. Organizada, assim. Então, hoje, todos os pacientes que chegam com queda de cabelo, ele vai passar por essa triagem. Eu faço escalonado, outra assim, coisa, com o paciente. Muito homem, mulher, mesclado hoje, como é que tá essa questão assim no teu dia a dia? Tem dos dois? Muitos. Quando a gente fala em alopecia androgenética, a gente tem, teoricamente, mais homens calvos, mas a gente não pode esquecer das mulheres, e agora com a pandemia, com a questão do Covid, mulheres desesperadas por conta de cabelo. Aumentou a queda de cabelo depois do Covid, depois quem teve Covid. É uma realidade? É uma realidade. Assim, a gente chama isso daí de eflúvio agudo. O que é o eflúvio agudo? O eflúvio agudo, Renato, ele vai acontecer todas as vezes que o paciente passar por alguma alteração. Então, assim, seja ela infecciosa, seja ela viral. A gente não pode esquecer
que mesmo os pacientes que tiveram o Covid, porque as pessoas acham assim, nossa, o Covid, aquele Covid acabou, hoje é só gripe. A gente não pode esquecer que toda vez que você passa por um estado, seja ele viral, bacteriano, infeccioso, é esperado, é normal Entendi. que o cabelo possa cair. Porque é como se tivesse ali uma alteração, né, da inflamação dos folículos da região. E esse cabelo que está em estado ou de crescimento ou de pausa, a gente tem 3 fases no ciclo do cabelo, né? Eu sempre falo para os pacientes que Deus sempre foi muito sábio, que enquanto tem fios de cabelo que tá na fase de crescimento, outras tá no repouso e outras tá caindo. Porque senão uma hora a gente só ia ter cabelo e outra hora a gente não ia ter cabelo nenhum. Então eu falo que isso também é uma coisa muito, muito legal, assim, de se ver. E aí o que acontece? Toda vez que acontece esses quadros infecciosos, enfim, se o paciente está nessa transição, ele muda para uma fase de queda mais rápida, e aí ele fica nesse período 90 dias. Então, assim, é hora de você também acalmar o paciente, examinar, tratar, mas assim, inevitavelmente, talvez caia o cabelo 90 dias. Então, eu sempre gosto de ter esse paciente. E aí eu tive pacientes que chegou assim, com 500 fios de cabelo em cima da minha mesa, desesperada por conta do Covid. Só que a questão de você também ter uma gripe, uma infecção urinária, de você ter outros quadros infecciosos, ele também vai fazer cair o cabelo. A gente não pode esquecer disso. Tem muita gente que teve Covid 2, 3 vezes, então o que acontece? O paciente entra num estado de queda, ele vai inevitavelmente cair talvez ali 90 dias. A hora que o paciente está se recuperando, o que acontece? Acontece alguma coisa. Luto. 90 dias de queda. Aí o paciente toma um antibiótico por algum motivo. Queda. O paciente para o anticoncepcional porque teve o Covid, aí ficou com medo. Muitos pacientes tomando anticoagulante. Anticoagulante, relatos na literatura, tem até um trabalho científico que eu li essa semana, muito recente, do uso de anticoagulantes no paciente com eflúvio agudo. Então, o que acontece? O paciente que normalmente antes caía durante 90 dias e o couro cabeludo dele por si só conseguia recuperar, eu tenho percebido que o paciente tem feito um eflúvio crônico. Que é isso? É aquela paciente que chega, fala assim, doutora, eu tenho uma queda de cabelo que parece que nunca resolve. É uma queda de cabelo que eu tenho desde o parto da minha filha 20 anos atrás e parece que nunca mais parou de cair. Não é da intensidade como um pós-Covid, um pós-parto, uma pós-bariátrica, uma pós-cirurgia, mas é aquela queda que sempre está ali. Quando o paciente chega, o que acontece? Ela fala assim, comecei a me olhar no espelho, eu estou vendo mais meu couro cabeludo, meu cabelo tá mais ralo, meu rabo diminuiu. Entendeu? E aí, o que acontece nesses estados? Às vezes, essa pessoa, ela também já tem uma genética, entendeu? Entendi. Mas essa genética dela tá ali quietinha, sabe? Como se fosse, eu sempre falo pra eles, tá estagnado. É o interruptor da parede, a luz tá apagada. E aí, por algum desses motivos... Clicou. Gol. Aí termina o eflúvio, só que aí desencadeia essa queda de cabelo. Qual que é a diferença do eflúvio agudo pro eflúvio telógeno? Os dois são eflúvios. O que acontece é que Tem diferença ou não? Sim. O que acontece é que a gente tem o eflúvio telógeno agudo, que é esse que eu te falei, 90 dias pós algum acontecimento, queda aguda, mas que o nosso organismo, teoricamente, ele consegue recuperar sozinho. Se passou desse período e acontecer outras coisas, ou passar de 6 meses, 1 ano, e ainda você tem queda de cabelo, a gente pode considerar o paciente com eflúvio telógeno crônico, tá certo?
Diferente da alopecia androgenética. É aquele menino, hoje eu tenho visto que tanto os meninos quanto as meninas aí, eles têm ali 17, 18 anos, começa a cair o cabelo. Eles têm história genética, mas ele não fala assim pra você, olha, doutor, eu vim aqui porque meu cabelo começou a cair, nunca mais parou, eu tive uma queda aguda. É aquele paciente que fala assim, eu não vejo meu cabelo cair. Não tem no travesseiro, no chão, no banheiro. Na hora que eu vou faxinar a casa não tem. Mas eu não era assim. Eu estou mais calvo. Eu vejo Essa mais o couro androgenética. cabeludo. Você entendeu a Entendi. diferença? A pessoa não quer assumir, doutora? Ou ela não consegue ver mesmo? Ou é no dia a dia que vai caindo? Como é que é na tua Eu acho que vai postergando. Vai postergando. Vai levando. Vai levando. Isso é ruim, né? Porque quanto mais rápido buscar o tratamento, Sim. a chance de preservar é maior, né? Às vezes não é porque ele não procura o tratamento, mas assim, às vezes porque ele acontece alguma coisa, ele vai lá e toma alguma coisa que alguém indicou. E aí nessa de toma uma coisinha aqui, outra coisinha ali, eu acho que é o estresse, acho que não tô dormindo bem, não sei o quê. Então, a hora que ele chega lá 10, 15 anos depois, esse cabelo que você poderia ter retardado a queda. É o que a gente costuma brincar aqui de o chá da vovó e o Dr. Google, né? Quer dizer, é a automedicação aí, né? De alguma forma, Sim. né? Aquela coisa que alguém indicou, ali, um amigo, toma isso, ou vê alguma coisa que tá na internet, tá no Instagram, que as pessoas fazem muita propaganda disso, né? Sim, ou, e acreditam, né? Ou o Dr. Google que tá ali, a pessoa nem não foi consultada e tá imaginando uma coisa, né? E para cada tipo de queda de cabelo, o tratamento é diferente. É muito louco isso aí, né, doutora? Doutora, sabe uma coisa que eu fiz na minha vida que deu muito certo, né? Como eu sempre convivi com médico, não teve um momento da minha vida que eu ficava muito, assim, preocupado, né? Com o exame. Um dia eu cheguei no médico, cara, já tinha procurado tudo, já tinha morrido, né? Porque eu já levei o exame, tinha dado uma alteração lá, já cheguei morto, né? Cara, e fui procurar o que era o pior que podia acontecer. Aí um dia um doutor falou, ele é meu amigo até, ele é daqui de Rio Preto, ele é cardiologista. Ele falou assim pra mim, cara, por que você abre exame? Por que você abre exame? Eu sou o seu médico. Sim. Entendeu? Não abre exame, quer dizer, é aquela automedicação, aquela, né, de você, bom, tá caindo cabelo, pô, procura um dermatologista, né, alguém que tenha sua especialidade. Tá com um negócio na pele, né, não vai se aventurar com o Dr. Google aí, porque eu passei por isso, você entra num negócio muito ruim, de ansiedade, de síndrome do pânico. E até mesmo pro tratamento, né, porque assim, a alopecia androgenética, né, voltando um pouquinho nela, na alopecia androgenética, o que acontece? Então eu falo assim, às vezes o paciente, ele não quer tomar alguns medicamentos porque ele leu no Google ou ele foi com a sua receita na farmácia, então, por isso que eu gosto de frisar bem pro paciente. Porque você nasceu com a genética. Genética a gente não muda. Então se nós não usarmos medicamentos que vai bloquear esses receptores periféricos no couro cabeludo, você não vai ter resultado. Né? Então hoje para todo mundo, né? Tanto homens quanto mulheres, porque as pessoas acham que é diferente a alopecia quando a gente fala da genética entre homens e mulheres. A gente tem que entender que existe um mecanismo. Todo mundo tem testosterona. E essa testosterona, ela vai ser convertida no nosso organismo na dihidrotestosterona. E aí, é essa dihidrotestosterona que vai fazer o quê? O afinamento dos fios. Ela vai pegar aquele fio grosso, aquela grande quantidade, e eu faço esse desenhozinho aqui pro paciente. Vai fazer aquela miniaturização dos fios. É a hora que eu examino o couro cabeludo, vejo aquele monte de fios pequenininhos. Que não evoluíram. Ou que, na verdade, o que acontecendo? Eles estão diminuindo. Tá? E aí, isso daqui acontece por conta de uma enzima que pega a testosterona e converte em dihidrotestosterona. Então, assim, é uma coisa mais complexa. Se você não usar um medicamento que vem aqui e bloqueia essa enzima que faz a conversão, me desculpe. Não vai acontecer. Não vai. Sem resultado. Não que não vá ter resultado. Então, assim, sem um resultado esperado. causa do problema,
você tem que tratar com alguns Por medicamentos. isso que é aquele negócio haja que aqui. você faz, que quando a pessoa chega lá, você faz todo um estudo para saber a idade que ela passou, se ela passou um luto, se ela passou algum problema. Quer dizer, é uma consulta mesmo, né, doutora? Sim. A gente brinca aqui na empresa, é um briefing, né? Tem que chegar lá briefado, né? E aí tem outro medicamento que todo mundo usa muito, que até gostaria até fazer de um alerta, né? Que todo mundo já usou um minoxidil da vida, tá? Só que as pessoas não sabem que, por exemplo, meu cabelo começou a cair, começou a afinar, está ralo. Ele vai lá, conversa com alguém, compra um frasco de minoxidil, começa a usar no couro cabeludo. Nós temos com minoxidil uma questão que chama shedding. É uma queda temporária com o uso do minoxidil quando você começa a usar e quando você termina de usar. Isso é relatado na literatura, não acontece com todos os pacientes, mas pode acontecer. Então, o que acontece? Então o minoxidil não é bom? Não é isso. O minoxidil é excelente, porque ele vai pegar aquele fio que tá fininho e é ele que vai incorporar esse fio. E se tiver ali folículos viáveis no couro cabeludo, talvez a gente consiga fazer que vai nascer. É outra via, totalmente diferente. Só que começou a usar o minoxidil, teve aquela quedinha, o que a pessoa faz? Não vou usar esse remédio aqui não. Parou. O que faz? Volta. Queda de novo. Usou 6 meses. Achei que ficou maravilhoso meu cabelo usando minoxidil. Parou? Voltou. Queda. Entendeu? Aí aqui, além de ter a alopecia androgenética, ainda faz os eflúvios por conta de início e parada de medicamento. Quedas agudas. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. A gente já viu aqui, você falou da genética, de como é feito o diagnóstico, né? E quais são hoje as opções de tratamento, né? Porque você, como você está antenado e assim é uma coisa que você foi buscar esse conhecimento, quer dizer, então agora vamos dar a solução para essas pessoas aqui, que elas sabem, assim, e é legal, você que está aí, procura, gente, você tem um profissional aqui, como tem outros também, mas procura saber se esse profissional tem capacidade, né, a formação para te atender nisso. O que tem hoje de mais moderno para atender, ou não só mais moderno, ou que às vezes a gente fica tão no mais moderno, mas tem coisa que funciona. Eu falo assim, que tem que ser o básico, né? Se não fizer uma análise bem feita do couro cabeludo... O que funciona hoje? O que funciona? Então, o que acontece? Inevitavelmente, o paciente vai ter que fazer esse tratamento em casa. Às vezes o paciente fala assim pra mim, doutor, eu não quero ficar tratando 15 anos da minha vida. Eu prefiro fazer um transplante do que tomar medicamento todos os dias e passar coisas no cabelo todos os dias. Sinto lhe dizer que se você fizer o transplante, você, pra manter esse cabelo na sua cabeça, você vai ter que tomar medicamento todos os dias e você vai ter que fazer tratamentos ou tópicos ou injetáveis no consultório, tá? Então, assim, manutenção. Ad eterno. Ad eterno. Legal isso aí. Outra coisa. Doutor, hoje eu tenho 25 anos, tô começando a ficar calvo. O que eu mais escuto? Não quero ficar igual meu pai, meu tio, meu avô. As meninas, não quero ficar igual minha mãe, igual minha tia. Eu acho muito engraçado, não quero ficar igual minha tia. Sempre tem uma tia sem cabelo, né? Sempre. Cabelo ralo, fino. Foi bom, João. Entendeu? E aí, o que acontece? Então, hoje eu tenho 25 anos, me incomoda muito. A senhora me falou que, assim, aqui a gente tá falando de genética, tá, pessoal? A gente não tá falando aqui dos eflúvios. Os eflúvios, eu vou fazer uma investigação e a gente vai tratar. Se for uma deficiência de vitamina, uma vitamina... Se for, enfim, né? Eu tô falando de tratamento a longo prazo, porque isso daqui tem que ficar muito bem consolidado pro paciente, que ele vai tomar medicamento pro resto da vida, até quando ele quer ter cabelo. Eu indico mais ou menos aí, pelo menos até os 55 anos, que é quando a gente sabe que tem a melhor resposta. Eu tenho 25. Se daqui 10 anos eu resolver parar meu tratamento, meu cabelo vai cair tudo? É uma pergunta muito recorrente. Então, eu falo assim, se você fizer o seu tratamento dos 25 aos 35 anos, a gente bloqueou, a gente conquistou
e talvez você chegue aos seus 35, 40 anos do jeito que você está hoje ou melhor. Não quer dizer se por algum motivo daqui 15 anos você, olha, cansei, já passei a fase aí e tal, já casei, né? Tem essa questão. Não quero mais tratar, não quero mais usar medicamento. Meu cabelo vai cair tudo? Não. A partir do momento que você parar, você começa a ter a influência dos hormônios naquele momento e talvez você vai começar a acontecer com você todo esse processo que está acontecendo hoje. Porque as pessoas têm uns mitos, né? Eu usei tal medicamento, tratei 10 anos, parei, vai cair tudo. Gente, isso não acontece. Paralelo a esse tratamento, quando indicado, o que eu gosto de fazer hoje no consultório que eu indico para os meus pacientes? Então, eu faço um protocolo de tratamento capilar que não é igual para todo mundo. Porque talvez você venha pelo eflúvio crônico, talvez você venha para o eflúvio agudo e talvez você venha por conta da alopecia androgenética. O que eu realizo? Vou falar de forma geral hoje. Então, eu faço LED terapia no couro cabeludo, que aumenta a circulação do couro cabeludo. Se tem dermatite seborreica, ajuda na inflamação. Aumenta a circulação para receber os ativos depois. Eu trabalho muito com os ativos, então, medicamentos para a gente conseguir fazer esses bloqueios. Porque como eu estava falando para você, o que acontece? Mesmo você tomando medicamento, eu preciso que o seu organismo esteja em perfeitas condições para ele absorver esse medicamento. Entendi. Entendeu? Então ele tem que ser absorvido ali naquela forma melhor dele. Quando você passa, eu dependo que o couro cabeludo absorva aquela pele. Quando eu realizo no local que eu quero, eu tenho certeza da onde eu tô entregando esses medicamentos. É diferente você tomar aqui, Entendi. Ir lá, absorver e fazer efeito. Você entendeu? Uhum. Tem tecnologia chegando, spoiler, para março, né? Legal, um então. Aparelho, né? Na verdade é um laser pro couro cabeludo, que fiz essa, né? Uma aquisição agora em dezembro, meados de março, deve estar chegando. Que top, hein? Então, pra gente fazer, né, pra fugir só daquela coisa, né? Porque as pacientes às vezes pensam assim que microagulhamento é tudo igual, que faz rolinho no couro cabeludo e tá tudo certo. Hoje eu não faço nada no couro cabeludo, para vocês terem noção, no paciente que chega com eflúvio agudo, né? Que é essa queda intensa por algum motivo antes do paciente estar muito bem alinhado comigo. Por quê? Tem estudos também que mostram que se você agride o couro cabeludo e ele tá na fase do eflúvio agudo, que talvez você poderia piorar essa queda, tá? Então, a gente deixa aí tudo bem, às vezes fazer lá um LED com as vitaminas, sabe? Pra melhorar. Mas fazer coisas que traumatizem o couro cabeludo nessa fase mais agudo não é interessante, tá? No eflúvio crônico, numa queda crônica, sim. Na causa genética também, sim. Hoje em dia, eu tenho uma enfermeira que trabalha comigo e a gente tem feito a terapia regenerativa no consultório. Como é isso, doutora? Na verdade, o paciente, ele vai pro consultório, ela faz uma coleta do sangue. Porque o que acontece? A gente usa nessas formas, né, de terapia capilar os fatores de crescimento. Só que todos os fatores de crescimento que a gente compra, assim como os medicamentos, é industrializado. Lógico, vem kits individuais, todos estéreis, vem todos de São Paulo. Então, é uma coisa com Anvisa, então tudo muito certo. Só que fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, a terapia regenerativa, ela tem sido usada muito. Porque o que eles perceberam? Que não existe lugar com mais fatores para crescimento do que nosso próprio sangue, no nosso plasma. Mas isso tem que ser feito com equipamento adequado, com profissional adequado. Não pode ser assim, colheu meu sangue hoje, mandou para uma cidade vizinha,
vai colocar numa centrífuga lá e manda de volta. A gente tem tempo. Então, tempo entre coleta e tempo entre aplicação. E aí eu faço essa aplicação junto no couro cabeludo. Tem a técnica do MMP, que são micro agulhas muito, muito fininhas. Eu costumo, né, o paciente às vezes que é um pouquinho mais dolorido, eu costumo já a primeira aplicação que eu faço com os medicamentos, eu já anestesio esse couro cabeludo para ficar muito mais confortável depois. E... eu acho que essa é a grande facilidade de procurar um especialista, né? Porque eu tô falando com a doutora aqui, até eu tô deixando ela falar bastante, porque isso aqui gera muito conteúdo, né? Para depois pro próprio Instagram dela. E como a doutora fala muito bem, de uma maneira assim, bem fácil, né? A gente percebe que quando a pessoa realmente ela se dedicou para aquilo, ela tem... tá sabendo, propriedade, isso, obrigado pela palavra, propriedade do que está falando. Então, quer dizer, você não vai lançar a mão de eu percebo uma receita de bolo única, né? Então, não é o que funciona para um que vai funcionar para todos. Isso fica muito claro aqui na nossa conversa. Se você pegar, assim, os últimos 10 pacientes que eu atendi essa semana de cabelo, eu acho que você não vai encontrar uma receita igual a outra. Nada igual. E nem os protocolos. Por quê? Porque cada um está em um momento diferente. Então, assim, o que eu passo para você, talvez venha alguém muito semelhante a você, mas não vai sair com o mesmo tratamento. E eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Eu acho que de ter essa individualidade. Eu falo que o meu paciente no meu consultório, ele é único. Quando ele está lá, o meu olhar é para ele. Eu acho que é muita coisa, né? É muita dedicação, é muito amor, é muita entrega. Fica muito claro que você vai ter que voltar aqui. Já te agradeço por a gente ter conseguido falar de vários temas de cabelo, ficou muito claro. A gente vai conseguir tirar muita coisa para ajudar as pessoas aqui, sim, através desse podcast, né? E aí, viu? O que eu acho que eu mais gostaria, assim, é que isso chegasse no maior número de pessoas possíveis, porque as pessoas não têm essa informação. Muito bom. E às vezes elas chegam tarde demais. E essa informação que salva, né? Como a gente usa aqui. Então a doutora está convidada, pessoal. Gabi e João, depois colocar o Instagram da doutora aqui, pedir para os meninos colocarem eu lá na descrição, né? Para procurar o Instagram da doutora, procurar os tratamentos e tudo. E a gente vai ter que voltar. Porque a gente... foi muito legal a Gabi que organizou junto com a doutora aqui o tema, né? A gente ter focado. Porque tem muitos temas na dermatologia, sim, né? Esse é um tema tão importante. Doutora, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que te agradeço. Obrigado foi mesmo. Ótimo. Eu empolgo, falo muito, ótimo, porque ótimo. Eu adoro falar sobre esse tema. Excelente. Legal, gente, ó. Então, em mais um Cash que Salva, eu já tive essa super companhia aqui. Ó, você que está aí, que se identificou com algum tema desse aqui, não deixe de procurar um profissional qualificado para atender você. E ficou muito claro aqui que a doutora está preparada para esse tema e outros que nós vamos trazer também. Legal? Obrigado, até a próxima.